Olá, pessoal. Então, vamos continuar aí com mais um vídeo sobre o nosso assunto, né? Que é a escravidão. No vídeo passado, a gente falou sobre a escravidão na Mesopotâmia, com as suas características ali, suas particularidades. E hoje, nós vamos, mais esse vídeo, né? A gente vai falar sobre a escravidão em outra civilização bem antiga, né, para demonstrar que a escravidão percorreu todas as civilizações. A gente vai falar da egípcia, certo, pessoal? Então, nós vamos falar um pouco dessa civilização egípcia, da mesma forma que eu falei da civilização mesopotâmica, né? A gente tem que contextualizar um pouco, né? Não chegar e falar, a escravidão no Egito era assim, assim, assado, né? A gente tem que mostrar um pouquinho como era o Egito naquela época. E para isso, vamos falar um pouquinho da parte política, né? A parte das divisões, dos períodos que aconteceu. É claro que a civilização egípcia é muito rica, né? Se a gente parar aqui para falar de cada faraó, né? Da mesma forma que a Mesopotâmia, né? Se nós falarmos aqui de cada faraó, da religião, né? De todas as particularidades que a civilização tem, nós vamos ter anos de vídeos aqui, não um pouco tempo que a gente tem, né? Então, assim, nós vamos contextualizar bem por cima, né, mais ou menos como funcionava, né, a questão política, como era a divisão dessa sociedade, e para ter mais ou menos uma ideia, né, de como funcionava. Eu não vou falar ali sobre a religiosidade da civilização egípcia, sobre as tumbas, sobre cada faraó, sobre cada região, porque cada região ali do Egito teve uma particularidade, né? Amarna, Punt, né? Mênfis, Tebas, né? Cada região aí, pelo amor de Deus, né? É uma civilização muito rica. Mas a gente vai falar um pouquinho de como era dividida essa sociedade, a parte mais política, e falar da escravidão, tá? Porque é muita história. Bom, vamos falar então, né, da escravidão no Egito. A gente falou da Mesopotâmia, agora vamos falar dessa escravidão no Egito. Quem não conhece, né, o Egito aí, todo mundo tem a visão mental, né, falou em Egito, é as pirâmides, a esfinge, né, essa riqueza cultural aí que está na humanidade aí, e que a gente vai se deter mais é a questão da escravidão, certo? Bom, vamos nos localizar, né? Primeiramente, vamos nos localizar no Egito. Aqui nós temos um mapa maior, e a região do Egito é ali, né? Nessa parte que está aqui, marcada em vermelho, né? Desculpa, aqui, ó. Essa parte. O Egito, né? Ele é parte da África, mas também ele é estudado como Oriente Próximo, Próximo Oriente, né? Então ele fazia essa relação junto com a Mesopotâmia, que ficava mais ou menos por aqui. Então eles eram povos bem próximos. Então eles têm essa relação. Ele é estudado como Oriente Próximo, mas ele é do continente africano, né? Norte do continente africano. Então, ele tinha muita ligação com a Europa, com o mar Mediterrâneo, enfim, essa civilização. Aqui a gente vai fazer o mais próximo, né? A região mais próxima aí, aproximando o mapa, o que era importante ali no Egito Antigo. Então, nós temos o Baixo Egito, que era mais a região mais próxima do Mediterrâneo, certo? Que era onde a primeira capital aqui é Mênfis, né? É uma região mais plana. E depois nós temos o Alto Egito, que é uma região mais alta, né? E aí aqui também, né? Depois tivemos Tebas, que é muito importante, né? Luxor, a cidade de Luxor, que depois foi descoberta e tal, né?
Enfim, é uma civilização que evoluiu aqui, né? Da mesma forma que a Mesopotâmia se desenvolveu a partir do rio Tigres e Eufrates, né? O Egito se desenvolveu a partir do rio Nilo, né? Da mesma forma, né? As suas enchentes, né? O rio subia, deixava os nutrientes ao redor. Ele tinha uma cheia um pouco mais, essa questão das cheias e das baixas do rio eram um pouco mais regulares do que na Mesopotâmia, então não fizeram tantos diques, tantas barreiras, né? Como foi feito na Mesopotâmia, ele era mais regular, tá? Então era mais ou menos isso, né? Se desenvolveu ao redor do Nilo, porque era um lugar muito árido, e se não tivesse água, uma civilização não conseguiria se desenvolver nessa região. Bom, vamos falar então agora um pouco da política, como eu falei, né? Não vamos se deter a muita questão religiosa, né? Vamos falar um pouquinho, sim, mas nada de muito importante, tá? Sobre religião, sobre faraós, sobre pirâmides, né? As curiosidades, as tumbas e tudo mais. Vamos falar da política mesmo, certo? Então, assim, aquela contextualização, né? Que é importante fazer a contextualização para entender mais ou menos como funcionava a sociedade, para entender como funcionavam os escravos dessa sociedade, tá? Então, assim, a política do Egito faraônico é dividida em 3 períodos e muito importantes, tá? Que foi dividida pela história. O Reino Antigo, o Reino Médio e o Reino Novo, certo? São esses 3 reinos, tá? Entre eles, houveram os períodos intermediários, que também foram 3. Entre o Reino Antigo e o Médio, houve um período intermediário. Entre o Médio e o Novo, houve outro período intermediário. E no final do Reino Novo, houve outro período intermediário, tá? Considerado período intermediário. Nós vamos entender por que eles são chamados de períodos intermediários, tá? Tem uma característica de por que eles são chamados assim. Períodos intermediários, eles significam que houve uma descentralização do poder, em oposição à unidade dos reinos. O Reino Antigo, o Reino Médio e o Reino Novo eram centralizados na figura do faraó, né? O faraó era o rei, era a encarnação do Deus, enfim, toda aquela história que a gente tem do Antigo Egito, certo? Então, assim, e esses períodos intermediários foi quando esses faraós perderam um pouco desse poder. Eles ficaram descentralizados, né? E a gente vai entender o que aconteceu aí um pouquinho, né? Claro, bem rápido, essa descentralização de poder. Depois houve o fim do Reino Novo, né? O declínio dos faraós, e o Egito cai, né? Aí invadem os persas, os gregos, os romanos, e termina o Egito Antigo, né? Aquela questão das pirâmides, das grandes obras, né, fantásticas que a gente tem lá, termina ali com a invasão, começa com a invasão dos persas, esse declínio, e termina com os romanos, que invadem e vira tudo Império Romano. Certo? Então, vamos lá. O Reino Antigo começou, mais ou menos o período dele é de 2686 a 2160 a.C., certo? Bastante tempo atrás. Então, assim, a capital era Mênfis, lembra no mapa, lá bem perto no mar Mediterrâneo ali, era a 3ª dinastia até a 8ª dinastia, tá? Essa era a capital do Reino Antigo, se centralizou o reino ali, porque era antes desse reino antigo era Baixo Egito e Alto Egito. E aí o faraó unificou todo esse poder. Ali, nessa época, foi o ápice da ideologia faraônica. O que é o ápice da ideologia faraônica? Quando o faraó era considerado um deus. Era nessa época. Foi nessa época que o poder foi centralizado e o soberano foi divinizado, né?
E a gente tem essa concepção, quando a gente olha, que falam do Egito Antigo, essa concepção das pirâmides, né, da esfinge e tal, foi nessa época, elas foram construídas nessa época, quando o faraó era considerado Deus na Terra, certo? Ele era a grande ideologia faraônica, era nessa época, certo? Que foram construídas as 3 grandes pirâmides que estão ainda aí, né? Queops, Khafre e Mycerinus, né? Da 4ª dinastia. Então, quando a gente tem aquela imagem mental do Egito, do grande Egito, né? As grandes pirâmides, a esfinge e toda essa questão, né? Da tradição egípcia foi construído nesse reino, o reino antigo, onde o faraó era considerado praticamente o deus, né? Então, era o culto ao deus Sol, né? O Ra, né? E o faraó, como eu disse, né? Ele era a encarnação do Deus da Terra, principalmente do Deus Ra, né? Que era o Sol. O Sol para eles era importantíssimo, né? Porque ele era importante para as colheitas, importante para a vida em si, girava em torno do Sol, né? Do nascer do Sol e do pôr do Sol. Eles têm toda uma tradição, né? A Ma'at lá, que é o equilíbrio, né? Eles tinham que fazer todo um ritual para o Sol nascer de novo, porque senão a escuridão ia tomar conta, enfim, essa parte religiosa, né? Nós não ia entrar, mas enfim, é isso aí. O monarca é identificado como Deus Horus, enquanto ele está vivo, a encarnação do Deus Horus, e depois de morto, ele é o Osíris, né? Ele é considerado uma representação do Osíris, que é o deus do mundo dos mortos, certo? Aí tem toda a tradição egípcia, Osíris, né? A pessoa que é pura, é pesado o coração, né? Enfim, para ver se é puro, pode continuar a existência, né? Na 7ª dinastia, já começa o declínio desse reino antigo, tá? O declínio desse reino antigo começa mais ou menos ali na 7ª dinastia, e o que acontece quando entra em declínio o reino antigo? Entra uma figura muito importante, os nomarcas. Não é monarcas, não, é nomarcas. Eles eram responsáveis pela administração das cidades, né? Então, o que acontecia? O faraó, ele não conseguia governar todo o Egito sozinho, né? Ele precisava de representantes em províncias, em cidades. Então, ele nomeava esses nomarcas. Esses nomarcas, eles eram os responsáveis pela administração dessas províncias, dessas regiões, né? Dentro do Egito. Mas o que aconteceu? Esses nomarcas começaram a ter um pouquinho mais de poder. Eles começaram a ter muito mais influência. Eles começaram a formar pequenos estados, né? Começaram a ficar independentes do poder central e começaram a dominar ali. Eles administravam, já não davam mais satisfação lá para o faraó. E aí começou o primeiro período intermediário. O que foi o primeiro período? Uma descentralização de poder. Então, o faraó perdeu o poder justamente por causa dos nomarcas, que começaram a virar os reis dos seus pequenos estados ali, pequenos territórios, e tiraram esse poder do grande faraó, do grande representante de Deus, dos deuses, né, na Terra. Ele tirou esse poder e eles ficaram com pequenas províncias ali. Então, começa o período intermediário. Esse período intermediário, como eu falei, ele se caracteriza por uma descentralização de poder. Tá? Depois, começam batalhas entre Tebas e Heracleópolis, certo? 2 cidades ali. Os governantes dessa cidade começam um conflito, né? E aí, o Mentuhotep, o tebano, vence essa guerra, né? Mentuhotep II. Ele ganha essa guerra entre Tebas e Heracleópolis, e ele centraliza de novo o poder. Ele centraliza o poder, ele unifica o território egípcio, né? De novo, com um poder centralizado.
Aí nós temos uma imagem, uma representação do Mentotep, né? Então, aí inicia-se o Reino Médio, certo? O Reino Médio, que vai de 2260 a 2061 a.C., né? Esse Reino Médio, ele se baseia ainda na estrutura do Reino Antigo, né? Ele se unifica e ele começa a pegar algumas características do Reino Antigo, porém, ele se vale da literatura propagandística, né? O que é literatura propagandística? É um controle ideológico que o faraó, né, que unifica, faz, né? O que quer dizer isso? Ele começa a convencer o povo, né, de que a monarquia é importante, porque o período da descentralização ali do Egito foi ruim para o povo, né? Não tinha um líder, não tinha alguém que liderasse esse povo. Então ele começa a legitimar a importância da monarquia. Ele começa a convencer o povo através de propaganda, né, literária. Ele começa a convencer o povo de que a melhor forma de governo é voltar à estrutura do Reino Antigo, onde tinha um faraó, onde tinham as grandes construções, né, o grande império, o grande poder, né, aquela antiguidade interessante, né, que acabou se desfacelando. Então ele começa a se proclamar salvador do povo. E aí ele consegue isso, né? Ele consegue fazer esse convencimento do povo, o povo apoia ele e ele unifica de novo o Egito. Beleza? Como é que ele unifica o Egito? E ele começa a ter maior controle sobre os indivíduos. Como é que ele faz isso? Ele burocratiza o Estado egípcio. Tá? Ele acaba burocratizando o Estado. Ou seja, ele começa a botar pessoas da confiança dele, cargos de confiança, funcionários espalhados por todo o território egípcio. Então ele começa a nomear pessoas que estão próximas a ele, começa a dar poder para essas pessoas em alguns lugares, essas pessoas relatam todo o acontecimento, tudo que acontece nessas províncias. Então ele tem um controle muito grande. Então, ou seja, ele burocratiza o Estado egípcio, né? Através da literatura ideológica, ele burocratiza, né? Ele cria o que hoje nós diríamos prefeitos, né? Dessa cidade, os nomarcas, ele começa a tirar e deixa só apenas aqueles que ele tem confiança. Então ele centraliza o poder novamente. E aí o Egito volta a ficar centralizado na figura do faraó e tudo mais, tá? Depois disso, começam as invasões dos Ixos. Ixos eram povos asiáticos que começaram a invadir o Egito, né? Porque o Egito era um lugar rico, né? Ele estava ali ao redor do rio, ele tinha muita prosperidade, né? Aquelas obras faraônicas, era muito dinheiro, muito poder que existia no Egito. Então começa a invasão dos Ixos, começa uma confusão ali, né? Começa de novo, justamente por essas invasões, começa a se descentralizar de novo o poder, né? E aí entra o segundo período intermediário, que é justamente entra em confusão ali, muitas guerras, muitas batalhas, né? E aí o poder começa a descentralizar, aqueles prefeitos que estavam ali, né, que comandavam, começam a ter que chamar militares para ajudar em muitas batalhas, muitos conflitos. Isso aí acaba ruindo de novo a centralização do poder egípcio, nesse segundo período intermediário. O faraó Ahmose acaba conseguindo expulsar os Ixos do território egípcio. Então ele invade, os Ixos estão invadindo, o faraó consegue juntar um poder militar e expulsa os Ixos, certo? Com a expulsão dos Ixos, entra um reino novo, né?
o Reino Médio termina e entra em cena o Reino Novo. O Reino Novo vai de 2061 a 1784 a.C. O Reino Novo, ele é aquele período áureo da história egípcia, né? É o período que a gente tem mais documentos, né? Onde a gente tem mais registros, e o desenvolvimento cultural da sociedade é muito grande, onde tem as obras do Ramsés, tem todas aquelas obras que não são as grandes pirâmides, né? Mas a gente vê, ó, obras ao longo de todo o Nilo ali, veio nesse Reino Novo, né? Onde se tem, se escreveu o Livro dos Mortos, toda aquela história, né, egípcia, se escreveu ali grandes obras, grandes templos, né, grandes palácios aí foram construídos nesse Reino Novo. Alguns faraós importantes, né? Akhenaton, Hatshepsut e Ramsés II. Esses dois foram muito importantes. Eu vou falar um pouquinho deles depois, tá? Que mais ou menos a característica de cada um, tá? Então, assim, ó, esse período foi as grandes obras, e tem muita cultura, né? Se desenvolveu muito a cultura e foi no período novo, né? Como é que funcionava esse período novo? A administração se centrou nas famílias importantes e suas relações colaterais, ou seja, era uma família nuclear, como diz ali. Porque aí ninguém podia chamar o poder, dizer, eu tenho poder aqui. Não. Era, o que é a família nuclear? É o pai, a mãe e o filho. Então, o herdeiro era aquele filho, ou se tinha dois filhos ali, era um e depois o outro, enfim. Ninguém podia reivindicar o trono. Essa era a ideia, né? Então, ele se centrou nas famílias e as relações mais próximas, centralizou esse poder, né? Entre os membros da família, e aí não tinha aquele clamor popular para dizer eu tenho direito ao trono, não tem, não, é meu filho que vai ter o direito ao trono e ponto final. Daí, a partir disso, então, o Egito começa a se tornar um verdadeiro império, né? A partir ali da 18ª dinastia, ele vem a se tornar um império. Por que ele se torna um império? Ele se torna um império porque começam campanhas militares e conquista de territórios, né? Começa uma grande expansão territorial. O Egito, que era concentrado em algumas cidades ali, a partir desse Reino Novo, ele começa a expandir, começa a ganhar territórios, os militares começam a ganhar destaque, eles começam a conquistar mais territórios, né? Tendo grande poder, grande força, né? E também muito visado. Então, o que antigamente, no Reino Médio, era visto como um funcionário burocratizado, um prefeito, né, um administrador, né, o funcionário agora, no Reino Novo, ele é visto como um aventureiro militar. Né, ser militar começa a ter grande destaque, né, justamente por isso, né, e quanto mais territórios ele conseguisse, mais ele se destacava. Então, já troca a visão, né, de um administrador para um militar. Do Reino Médio para o Reino Novo, o funcionário é mais um aventureiro militar. Ele se destaca por isso, certo? Justamente por essas campanhas militares, né? Vamos falar um pouquinho agora dos faraós, né? Hatshepsut, é isso aí, ela foi uma faraó, uma mulher, foi a primeira faraó mulher, né? Ela se caracterizou, quando morreu o marido dela, ela assumiu o poder e ela virou faraó, foi a primeira de todas. Ela se caracteriza ali por uma série de expedições a Punt era o sul, né, do Egito ali, que tinha muitas matérias-primas, né, onde eles faziam as pirâmides, né? Tinha muitos minerais ali, eles faziam os sarcófagos, enfim, ali em Punt, ela se destacou, ela foi muitas expedições, e aí, depois que ela morreu, eles tentaram apagar ela da história, né? Então,
o egípcio tinha muito isso, né? De apagar a pessoa que não era bem vista, apagar da história, porque daí ele não continuaria a vida, enfim, né, as crenças dele, né? O Amenhotep IV, né, que também é conhecido como Akhenaton. Por quê? Esse aí sim fez uma revolução aí no Egito, e esse eles tentaram realmente apagar da história. Justamente por essa revolução que ele fez. Ele fez uma revolução religiosa, né? Ele apagou, ele baniu os deuses do panteão, né? Ele tirou todos os deuses para um deus único, ou seja, o Egito, que era uma religião politeísta, né? Que acreditava em vários deuses. O Amenhotep IV, ele acaba banindo todos os deuses desse panteão e para venerar apenas um deus, o deus Atom, o deus Sol. Por isso que ele mudou até mesmo o nome dele. Ele começou a se chamar de Akhenaton, que seria a imagem de Atom, né? Então o Akhenaton, ele apagou esses deuses e também, né, ele tentou ser apagado da história egípcia justamente por ter feito isso, de ter feito uma crença em um único Deus. E só recentemente foi encontrado esse faraó, porque senão ele não era conhecido. Recentemente ele foi conhecido, né? Encontraram as ruínas de Amarna, né? A cidade de Amarna, e ali encontraram os vestígios do Akhenaton, né? Esse faraó aí que fez uma revolução religiosa. Eles tentaram realmente apagar ele da história, assim, né? Pela religiosidade egípcia, ele não iria para o mundo dos mortos, ele não continuaria sua aventura e tal, né? Essa era a crença dele. Se apagasse o nome da história, tu poderia apagar ele para sempre. O Ramsés II agora, né? Vamos falar um pouquinho do Ramsés II. O Ramsés II foi o responsável por um grande florescimento cultural, né? Ele fez grandes empreendimentos arquitetônicos. A gente pode ver aí, tem muitos vestígios, né, do Ramsés II. Inclusive, não só do Ramsés II, como toda a dinastia Ramsés, né? Existiu o primeiro, o segundo, o terceiro, enfim. Eles foram toda uma dinastia, construiu grandes obras no Egito, que se tem bastante registro deles, né? O Ramsés II, por exemplo, ele ficou bastante conhecido também pela Batalha de Kadesh, né? Existem hieróglifos ali, desenhos, né, dessa batalha, a Batalha de Kadesh, onde ele lutou contra os hititas. Os hititas eram um dos povos ali que também lutou ali na Mesopotâmia, né? Eles vinham lá da Turquia, da região da Turquia, né, do norte ali, e eles vieram tentando invadir, né, o Egito, e houve essa batalha de Kadesh, onde existe uma polêmica, mostra Ramsés ali como que ele derrotou todo o exército dos hititas sozinho, né? Então tem toda aquela mistificação dessa batalha, é bem interessante se quiserem pesquisar sobre a Batalha de Kadesh. Mas o importante é que Ramsés foi o que floresceu culturalmente, fez grandes obras, grandes templos, grandes monumentos, enfim. Ele foi um faraó bastante conhecido, bastante importante, que deixou bastante registro. Bom, a partir da 20ª dinastia, então, o Egito começa seu declínio, né? Começam sucessivas invasões estrangeiras, né? Começam as dominações de outros povos, né? Como eu falei ali dos hititas, aí começam alguns povos ali da Mesopotâmia também a invadir, e principalmente, né, os persas, né? Os persas eram um grande poderio militar da época, né? Eles eram temidos, né? Os persas, eles dominaram um vasto território também, e então eles vinham dominando, e eles entraram no Egito. O Egito era próspero, o Egito tinha muito dinheiro, né? Tem muita riqueza, todos esses monumentos, toda essa pompa, né? Era um lugar muito visado, assim como a Mesopotâmia, que se evoluiu ali a partir dos rios e tal, né? Tinha bastante, né, sustentabilidade ali.
o Egito é a mesma coisa a partir do Nilo, né? Então ele era avisado, né? Até pelas suas obras, né? Uma cidade bastante próspera. Então é avisado e começam essas invasões e inicia o terceiro período intermediário, onde o Reino Novo começa a declinar. E aí o terceiro período intermediário se caracteriza um campo de batalha, né, dentro do Egito. Né, todo mundo tentando dominar o Egito. Aí vem os assírios lembram que nós falamos lá da Mesopotâmia, era um povo da Mesopotâmia, era a cidade de Assur, né? Os líbios, né, da atual Líbia ali, os sudaneses do sul ali, da África, então eles começam a invadir e começam a acabar com esse império egípcio. Muitos faraós ainda sudaneses, né? Os sudaneses começam a se tornar faraós, né? Aí tinha os faraós negros, né? Que vieram da África Negra e que dominaram o Egito em algum momento da história. Tá? Bom, ali em 525 a.C., os persas dominaram a região e botam fim ao período faraônico, aquele período do Reino Novo, né? Quer dizer, os grandes faraós da grande história faraônica do Egito. Depois dos persas, então, em 332, vem Alexandre Magno para conquistar o Egito, né, para o mundo grego. Em 331, se a gente lembrar, ele conquistou lá a Mesopotâmia, né, e em 332 ele acaba conquistando o Egito. A gente vê depois no próximo vídeo que a gente vai falar sobre a escravidão grega, a gente vai falar ali sobre o império que o Alexandre Magno conquistou também, bem breve, né? Mas enfim, o Alexandre Magno conquistou o Egito, fundou as Alexandrias, enfim, a grande biblioteca de Alexandria, que depois foi queimada, né? Foi destruída pelos romanos e tal. E aí, sim, acaba o período. Fim da história do povo egípcio, desculpa, o fim da história desse povo, do povo egípcio, é no período ptolomaico, onde Cleópatra VII é a última rainha que nasceu em território egípcio. Isso aí, Cleópatra VII é a grande Cleópatra, aquela Cleópatra conhecida do cinema. Daquele relacionamento com o Júlio César e o Marco Antônio, né? Toda aquela história, né? Aquele romance. Cleópatra VII, que foi a última faraó do Egito, no período ptolomaico, foi picada por uma cobra e tal. Tem muito filme, né? O cinema retrata bastante essa história, né? Claro, né? Um romance que aconteceu, a disputa dela por Júlio César e Marco Antônio. Então, o Egito depois, né? Que morre a Cleópatra ali e tal, o Egito é conquistado pelos romanos ali pelo final do primeiro século antes de Cristo, ali pelo ano 30, 31, ali, 37, por aí começa essa conquista dos romanos que também, né, assim como a Grécia criou um império, o romano criou um império maior ainda, né? Ele vai conquistando todo o Egito, conquista todo o território que os gregos conquistaram e ainda um pouco mais. Um grande império romano que também nós vamos falar aí da escravidão romana, a gente vai falar um pouquinho, né, também dessa conquista de territórios. Vamos falar brevemente agora da economia do Egito, tá? Como a gente já tinha falado, né, o Tigres e o Eufrates é importantíssimo para a Mesopotâmia, o Nilo foi fundamental para o desenvolvimento da civilização egípcia, tá? Aquela história, né? Eram as cheias, os rios aumentavam, com o aluvião, eles baixavam, deixavam o aluvião era aqueles resíduos, né? De terra, areia, nutrientes ali, eles faziam as plantações. Então eles chamavam essas plantações, essa terra fértil, de Kemet, né? Difícil de pronunciar porque é um K, um M e um T, tá? Mas significava terra negra, né? Que eram as terras férteis, que eram ao redor do Nilo, né? Nas margens do Nilo, que eles faziam as grandes plantações aí de cevada, de
trigo, né? Fabricavam cerveja, enfim. E era chamado de Desheret, a terra vermelha, que era o deserto, né? Uma grande quantidade, né, de areia lá, terra, chamavam de terra vermelha, nós chamamos de areia, eles chamam de Desheret. Por isso que ainda acabou ficando desse nome Desheret, acabou se destacando deserto, né? Deserto vem desse nome Desheret, que era terra vermelha, não era terra fértil. Eles tinham a agricultura associada à pecuária, né? Eles usavam os animais para dar terra e para se alimentar também, né? Desses animais. Então, essa era a base econômica, né? Eles praticavam o artesanato, eles faziam tijolos, né? Ali surgiu a cerveja, né? Eles usavam a cevada e tal, faziam a fermentação da cevada e inventaram a cerveja ali. Tem registros que eram eles os que primeiro inventaram a cerveja. Tecidos, né, dos animais ali, eles criavam, tinham ovelhas ali, criavam e usavam tecidos ali. Eles gostavam muito, né, das vestimentas, né? Então era muito importante a roupa para os egípcios. O tipo de moeda, né, econômica ali era o escambo, né? A moeda mesmo era pouco utilizada. A moeda começou a ser utilizada quando os persas invadiram, né? Eles começaram a usar a moeda cunhada. Foi somente na época que os persas invadiram o Egito que eles fizeram o império deles ali, que eles dominaram, que aí sim tinha moeda, que era usada para o comércio, moeda de troca. Centralização e redistribuição. O que é isso? Centralização e redistribuição. O poder central do Egito, o poder econômico ali do Egito, né, a economia se baseava assim: os camponeses trabalhavam e todo o material, todas as suas colheitas, né, de cevada, de trigo, né, de todo o seu trabalho, o seu esforço de trabalho era centralizado no governo. O governo pegava todo esse material, né, essa produção econômica aí, e pegava toda essa produção. Ela centralizava essa produção, aí redistribuía para os sacerdotes, para os membros da elite, dos templos. O que sobrava era redistribuído para a população, né? Então era bem centralizado mesmo. A gente pode ver que é extremamente centralizado. Mas o que tinha de vantagem, por exemplo, se uma população ali, alguns camponeses produziam cevada e não produziam trigo, outros produziam trigo e não cevada, quando ele era centralizado, ele era distribuído mais ou menos igual, né? Eles distribuíam para o povo que não fazia cevada, eles distribuíam cevada, para o povo que não plantava trigo, eles distribuíam trigo, então ficava mais homogêneo. Essa era a centralização e distribuição. Mas também, né, essas relações comerciais aconteciam entre famílias, né? Essas trocas de mercadorias, né? Até mesmo não só de alimento, mas troca de roupas, de artesanato, enfim, entre as próprias famílias, porque existiam famílias que cultivavam, que tinham sua própria terra. Eles faziam essas trocas sem ter que passar tudo para o poder central. Eles também tinham essas trocas entre as famílias, né? Aqui tem um registro, né, de como existia o trabalho agrícola, agricultura e pecuária unidas. A gente pode ver na imagem aí, isso aqui foi encontrado numa tumba, né, onde normalmente os desenhos das tumbas retratavam o cotidiano, né. Então, aqui é a agricultura vinculada à pecuária, né, um boi arando a terra. Aqui também a gente pode ver também que demonstra a escravidão, está sendo utilizado como um escravo aqui também, né? Aqui também, né? Você vê que tem alguém aqui que comanda, né? Esse rapaz aqui comanda. Enfim, existiu esse registro de trabalho agrícola vinculado à pecuária. Bom, então agora nós vamos falar sobre a escravidão, certo? A escravidão egípcia. A gente já contextualizou um pouco, né?
falou um pouquinho, mas muito breve, sobre o Egito, como é que funcionava, né, os reinos ali e tal, como é que funcionava a política e a economia. Tá? Agora vamos pro que o que nos interessa realmente, que é a escravidão. Houve algum destaque, né, a escravidão, ela é muito semelhante à escravidão que a gente falou ali, da Mesopotâmia, porém, se difere em alguns pontos. O primeiro ponto é o Código de Hammurabi. Não tinha o Código de Hammurabi no Egito, né? Não tinha esse código, que era uma característica da Mesopotâmia. Mas o que é muito semelhante, que a gente pode dizer que é igual? A escravidão era feita por prisioneiros de guerra que eram transformados em escravos, né? Ou não pagamento de dívidas, né? Você não tinha dinheiro para pagar uma dívida, você virava escravo daquela pessoa. Exatamente igual como na Mesopotâmia. Por quê? Porque eram povos que estavam muito próximos, né? Povos que estavam ali uma distância pequena, né? Então ali eles tinham as culturas muito parecidas, claro, cada um com a sua particularidade, mas a escravidão era semelhante, né? Outra coisa que se assemelha muito é a utilização para serviço doméstico e artesanato. A maioria dos escravos eram escravos pessoais que trabalhavam para o serviço doméstico e artesanato, não constituindo a base das relações de produção. Como eu falei no vídeo anterior, né? Eles não eram a mão de obra, não era uma produção dessa sociedade. Eles não eram... A economia não dependia da escravidão nessa sociedade. Tá? Existia a corvéia, que nós vamos falar da corvéia. Mas, enfim, não era caracterizada a escravidão, mas, né? Enfim, nós já vamos falar sobre ela. O importante aqui, até aqui, é que não constitui a base das relações de produção. Tá? A escravidão não era aquela escravidão de muita gente. Tinha bastante escravos, mas não era tanto assim como em outras civilizações. Tá? Diferente, que nós podemos falar aqui de diferente, destacar da Mesopotâmia, da mesma época ali, que aqui as tentativas de fuga eram punidas com severidade, tá? Não tinha muitas leis que protegiam os escravos, como era na Mesopotâmia, nós conversamos no Código de Hammurabi. Então, as tentativas de fuga eram punidas muito severamente, né? Os escravos eram açoitados e marcados, formas peculiares de corte de cabelo, tatuagem, correntes, entre outros. O que quer dizer isso? Que os escravos, eles eram marcados para dizer de quem eles eram, a quem eles pertenciam, certo? Então, tal marca era de tal pessoa, tal marca era um escravo que fazia parte, que era propriedade do faraó, que era propriedade do Estado, né? Outra marca, enfim, cada um tinha sua marca e eles eram reconhecidos a partir dessas marcas. Você só consegue reconhecer a partir dessas marcas se você não tem tantos escravos assim. Então, assim, é um destaque disso, não eram tantos escravos. A escravidão, não se tem muito registro de escravidão no Egito, de escravidão mesmo, aquela escravidão que a gente tem em mente, né? Do escravo que é chicoteado, eles eram sim, eles eram maltratados, tá? No Egito, bem mais do que na Mesopotâmia, né? Até porque na Mesopotâmia tinha aquela lei que protegia um pouco os escravos, mas não eram tantos escravos assim. Então, os escravos podiam ser corporativos, alojados em barracas, em grandes corporações. O proprietário corporativo normalmente era o Estado ou era o templo. Tá? Os sacerdotes eram donos desses escravos, ou o próprio faraó, né, era o dono desses escravos. Então, eles eram alojados lá todos juntos numa barraca. Vamos fazer um paralelo aqui às senzalas que aconteceu aqui. Não era bem isso, mas era a senzala, onde reuniam os escravos. Não eram tantos, mas esse era o escravo corporativo, que era alojado ali.
Tá? E tinha os escravos particulares, né? Que esses escravos particulares muitas vezes criavam laços com os membros das famílias da qual eles faziam parte, né? Ao contrário do corporativo, que era um trabalho que trabalhavam nas minas, né? Um trabalho muito ruim, não era aquele trabalho doméstico, né? Era um trabalho nas minas, um trabalho na agricultura, era muito mais complicado esse trabalho. Os particulares eram mais trabalhos domésticos. Então, ninguém queria ser escravo corporativo, na verdade. Queriam ser particulares, como eu falei, criavam um laço com a família e, né, tinha um pouquinho de vantagem nisso. Né? Mas esses escravos corporativos, eles eram fonte real. Aqui diz fonte real de recurso, ou seja, fonte dos reis. Era um recurso deles, né, para trabalhar a partir do momento que os reis quisessem. Os faraós, no caso, né, e até mesmo os nomarcas, né, que eles eram pequenos reis dentro quando descentralizou o poder, como eu falei lá, eles eram pequenos reis, pequenos governantes daquelas províncias. Então eles tinham esses cativos, né, e eles faziam o que eles queriam com esses cativos, né. Muitas vezes eles doavam aos templos, né, para fazer algum trabalho para os sacerdotes e tal, né, os sacerdotes iam lá, pediam alguns escravos, alguns cativos e tal, e o poder central lá, o faraó, o governo, o estado, enfim, ele cedia. Muitas vezes, os guerreiros, os soldados que lutavam nas batalhas para a expansão territorial do Egito, que lutavam contra os povos que invadiram o Egito, esses soldados, muitas vezes, como espólio, como recompensa, recebiam escravos do Estado. Escravos dos faraós davam escravos para esses soldados, como espólio, né? Como espólio de guerra, né? Como uma recompensa. Como aconteceu na Mesopotâmia também, os escravos faziam a autovenda-servidão, por não conseguir pagar as dívidas. Você não conseguia pagar as dívidas, não conseguia se alimentar, passava fome, então eu digo, vou pegar um patrão aí, um senhor, né, e vou me vender a ele. E pelo menos eu tenho comida, eu tenho que trabalhar sim, mas pelo menos eu tenho, né, onde ficar e onde me alimentar até, né, justamente por causa desses laços, né, acabavam criando laços e aí acabavam, né, melhorando de vida. E esses senhores, eles em algum momento, né, foram autorizados a utilizar as habilidades de seus escravos e empregá-los de maneiras diferentes, né. Se o escravo era habilidoso para trabalhar nas colheitas, ele usava na plantação dele. Se o escravo ele tinha habilidade mais doméstica e tal, né, ele usava como ele quisesse, da maneira como ele achasse. E ainda, eles podiam fazer o escravo aprender uma profissão, um ofício, para tornar o escravo mais valioso. Você tornava lá o escravo um bom marceneiro, fazia ele aprender um ofício de marceneiro. Se por acaso você fosse precisar dele, você tinha, né? Ele tinha uma qualificação. E por acaso, se você quisesse vender ele, né? Você dizia, não, olha, esse escravo aqui, ele sabe trabalhar madeira, ele é construtor, ele trabalha no artesanato, ele limpa muito bem a casa, enfim, ele fazia eles ter uma profissão, um ofício e ensinava eles. Um destaque aqui, que eu podia dizer, que os senhores dos escravos foram... Um destaque aqui, né? Os senhores dos escravos foram proibidos de forçar as crianças escravas ao trabalho físico, né? Os senhores acabaram sendo proibidos de forçar as crianças. Isso é bom, né? Isso é um lado positivo aí da escravidão no Egito. Vamos falar um pouquinho, vamos fazer uma diferenciação aqui da corveia e do trabalho escravo. Tá? O que era a corveia? A corveia era um trabalho compulsório, era um trabalho obrigatório.
não era considerada escravidão. Por que a Corvéia não era considerada escravidão? Porque a Corvéia, na Corvéia você tinha que, os camponeses que estavam ociosos, né, eles eram recrutados pelo Estado para trabalhar nas grandes obras, nas expedições militares, na mineração, né, eles iam para as pedreiras explorar, né, e também, né, na agricultura. Eles eram utilizados para isso. Mas por que ele não era escravo? Se eles eram obrigados, se eles não quisessem fazer? Não querer fazer. Eles eram obrigados a trabalhar. Essa era a Corvéia. E parte do trabalho que eles faziam, eles ficavam para eles. Ou seja, eles tinham uma pequena remuneração. Por menor que seja, eles tinham uma remuneração. Por isso, não é considerado a escravidão, assim, o nome é escravidão, porque a escravidão não tem remuneração. Essa é a pequena diferença. Mas, não é escravidão, mas é servidão, né? Ou seja, você trabalha por um valor mínimo obrigatoriamente, você é obrigado. Então, se nas baixas colheitas e tal, você era recrutado para fazer isso aí, construção de obras, expedições militares, mineração, enfim, o Estado obrigava você a trabalhar. Então, assim, como eu disse, com exceção de um punhado de privilegiados, né, ou isenção concedida pelos governos, né, o governo dizia, não, aquele não precisa, não era obrigado, aquele era, toda a população era obrigada a Corvéia. Toda a população egípcia estava obrigada a praticar a Corvéia, que era isso, né? Quando não tinha trabalho agrícola, ou quando eles estavam ali ociosos, que já tinham feito o serviço que eles tinham que fazer, eles eram obrigados a trabalhar para o Estado e ganhar uma pequena remuneração, mas eram obrigados. Então, não é escravidão como o nome é escravidão, mas não deixa de ser uma escravidão, né? Uma servidão bem complicada, né? Porque se você não fizesse, você tinha castigos severos. Beleza? Agora, eu queria falar sobre um escravo que viveu no Egito, que eu achei muito interessante, esse escravo, tá? Esse escravo não viveu na Idade Antiga, ou seja, a Idade Antiga, ela termina em 476, quando o Império Romano cai. Esse escravo que eu vou falar é um escravo na Idade Média, como diz ali, século VIII, né? No ano de 700 ali, 600, 700, existiu esse escravo no Egito, e ele se destacou. Eu vou mostrar por que ele se destacou. Assim como eu falei, contextualizei um pouquinho o Egito Antigo, eu vou contextualizar bem rapidinho aqui o que aconteceu na Idade Média. Tá? Na Idade Média, nasceu o islamismo, né? Ali pelo ano 600, né? Quando Maomé, né? Maomé acaba criando o islamismo, né? Ele cria uma religião monoteísta, né? Que se baseia no profeta Maomé. Essa religião, ela tem características militares de expansão de territórios, e se a gente vê o islamismo, ele vem todo esse mapa mostra onde o islamismo dominou, né? Olha só o território, né, que ele domina. Ele começa aqui na Arábia Saudita, né? Maomé nasce em Medina, né? Depois vai a Meca, depois volta para Medina. Enfim, tem toda a história de Maomé, nós não vamos entrar aqui nisso, né? Então, o que é importante? A expansão islâmica, né? Ela vem ali da Arábia Saudita, toma a Pérsia, passa pelo Egito, que é o que nos interessa aqui, e os egípcios se tornam muçulmanos. Ele vai por todo esse norte da África, essa expansão vem, domina
a Península Ibérica e ela é freada aqui, neste ponto. Quem freia essa dominação islâmica é Carlos Martel, certo? Na famosa Batalha de Poitiers, onde ele freia esse avanço islâmico, ali pelo ano de 732, que aconteceu essa batalha. Ele acaba com essa expansão islâmica e não deixa ela entrar na Europa. Ele era franco, né, que era um dos povos bárbaros que invadiu o Império Romano, né, junto com os visigodos. Os visigodos eram daqui, né, dessa região aqui da Espanha, da Península Ibérica. Depois nas cruzadas, ali já pelo ano 1100, 1200, começam as cruzadas ali, e eles começam a expulsar de novo os muçulmanos para cá, até que em Granada, aqui em 1492, a rainha Isabel e o rei Fernando, eles acabam expulsando os islâmicos em Granada. Na última resistência aqui em Granada, eles jogam os islâmicos aqui de novo para a África. E a Espanha vira cristã novamente. Mas o que nos interessa aqui, que esse império, esse islamismo, né, que surge ali com Maomé, ele busca expansão de territórios para revelar a religião, né, para todo o território, para expandir essa religião, e a partir disso eles conquistam muitos territórios. O Egito é um desses territórios, tá? O Egito é um desses territórios onde os árabes expandem esse território. Não vamos confundir com os islâmicos de hoje. Os islâmicos da Idade Média é outro contexto, certo? Então, dito isso, né, Idade Média, né, século VIII, né, entre o ano 600 e 800 ali, o Egito é dominado pelo Islã, e os egípcios acabam se convertendo à religião muçulmana. Mas vamos lá para os escravos, tá? O que eu destaco nessa época, na época da Idade Média do Egito? O que eram os escravos do Egito? Por que eu estou destacando isso? Os escravos no Egito se chamavam mamelucos, né? Aqui temos o termo, né, em árabe, né, mamluk, né, que eu não sei pronunciar, né, que significava controlado ou possuído, né? Escravo, tá? Eram escravos. Essa grande expansão territorial, o que eram os escravos naquela época? E também eram prisioneiros de guerra. Então, vocês viram, eu falei da expansão territorial do Egito, nada comparado com a Idade Média que os islâmicos fizeram. A expansão territorial foi gigantesca. Então, imaginem que a escravidão começa a aumentar, o número de escravos começa a aumentar por causa dessas conquistas militares. Beleza? A gente tem que entender isso aí. Os escravos ali na Mesopotâmia, no Egito, na Idade Antiga, ali antes de Cristo, eram escravos, eram pequenos, era uma minoria. Agora não. Agora a expansão territorial começa a aumentar e começa a aumentar também o número de escravos, né? O que eram centenas começa a ficar milhares, né? E essa escravidão de mamelucos, esses controlados ou possuídos, mameluk, como eu falei, eram escravos militares. Era uma escravidão militar. Por que era uma escravidão militar? Porque os mamelucos eram militares. Era uma milícia militar à parte dos outros escravos. Quando é que iniciou essa separação? Califa é o representante, né, do Islã, da dominação islâmica, se chama califa, né? É o principal representante do islamismo. Então, existem vários califas, depois de Maomé começaram a se chamar califas. Os
os bem-guiados, né? Que significa bem-guiados. Então, eles eram os representantes dessa expansão islâmica. O califa Abássida era uma dinastia, né, que existiu lá em Bagdá, lá no Iraque, ali, aquela região. Abu Ishaq al-Mutassim, que era de Bagdá, no século já um pouco mais avançado do que eu falei, no século IX, né, ele começa a substituir os soldados árabes que promoveram a expansão, ele começa a tirar esses soldados e começa a substituir esses soldados por escravos turcos particulares, também islâmicos. Ele tira esses soldados, que eram soldados, não eram escravos, que ajudaram eles na expansão, e ele troca por escravos turcos particulares. Por que escravos turcos particulares? Porque assim, os sultões, a diferença do califa para o sultão, que o sultão era tipo o governador, dentro do islamismo, o sultão era o governador de um lugar em particular, né? Como aqui a gente tem o país, né? Tem o Brasil, tem o presidente, e nós temos os governadores. O presidente seria o califa, e os sultões seriam os governadores, né? Então o sultão tinha bastante poder, né? E esses sultões começaram a possuir tropas pessoais de escravos militares durante o governo, né? Os egípcios, né? Falando do Egito em particular. Os sultões, eles começaram a fazer a mesma coisa que o califa e começaram a ter essas tropas particulares de escravos, né? Eles começaram a comprar escravos turcos. Com 10 anos de idade, né, os mercenários aí vendiam, né, os escravos, né, os escravos que eles conseguiam como espólio, como dominavam, né, a elite, né, conseguia comprar esses escravos, e os egípcios compravam bastante desses escravos turcos. Os sultões compravam os escravos turcos para fazer uma tropa pessoal. Mas por que escravos turcos? Por que turcos? Porque os turcos eram considerados grandes guerreiros. Era muito valorizado o turco naquela época. Tinha os seljúcidas também, né, que eram grandes guerreiros e temidos guerreiros. Então, os turcos, que depois, lá no final da Idade Média, em 1453, os turcos otomanos acabam invadindo Constantinopla, né? E aí que termina a Idade Média, começa a Idade Moderna, em 1453. Eram turcos otomanos, eram turcos islamizados que dominaram a principal cidade do mundo naquela época, que era Constantinopla, né? Criaram um império otomano, eram os turcos, eram grandes guerreiros. Então, é por isso que os egípcios visavam esses turcos, justamente por essa grande valorização que eles tinham desse povo turco, grandes guerreiros, grandes combatentes, né? A partir disso, como os sultões estavam comprando bastante escravos militares e tal, comprando turcos, esses meninos de 10 anos, eles cresciam, né? E a escravidão militar, né? Só a militar, né? As outras não, porque as outras ainda eram, né, domésticas. A escravidão militar egípcia começa a virar uma instituição, né? Ela começa a se instituir, ela começa a criar raízes fortes e começa a perpetuar, certo? Então, você é um escravo militar do sultão, você é um escravo particular do sultão, então isso começa a se firma, se concretiza e começa a se perpetuar. Aí uma imagem, está aqui uma imagem aí de um soldado mameluco, grandes guerreiros, né? Muito valorizados pelo povo egípcio. Esse é uma imagem, mais ou menos, né, uma representação de um escravo mameluco, um turco egípcio, né, porque eles eram comprados pequenos lá da Turquia, eram escravos pequenos, vinham para o Egito.
para trabalhar ao lado dos sultões. Então, por que os sultões compravam esses escravos? Primeiro, por causa dessa atividade guerreira, eram corajosos, eram grandes guerreiros, e porque eles compravam crianças, e esses escravos eram vistos como uma posse, uma rede de apoio, né? Começavam a ter essa confiança, né, com os seus sultões, eles eram muito bem tratados, né? Então eles estavam bastante envolvidos com o governo e tinha um tratamento aqui, como diz aqui, um tratamento específico, um tratamento diferenciado, né? Um tratamento diferenciado de outros escravos. Então era muito vantajoso ser um escravo do sultão. Então você era comprado pequeno, era criado, e é importante destacar que, devido ao seu status social mais alto em relação aos outros escravos que executavam atividades domésticas, como eu tinha dito, eles sofriam treinamento militar e educacional, ou seja, os sultões, eles criavam um braço direito, né, uma confiança entre esses escravos turcos, porque eles criavam esses escravos, eram propriedades deles, e eles davam um forte treinamento militar, que já tinha nas suas raízes um sangue guerreiro, né, então mais um treinamento e educacional. Eles ensinavam eles a ler e a escrever em árabe, né, porque eles eram árabes, islâmicos, né. Então eles escreviam na língua árabe. Ele é treinamento educacional, que na Idade Média, educação, saber ler e escrever, era raríssimo. Na Idade Média, saber ler e escrever. Então vocês imaginam que os escravos dos sultões eram ensinados a ler, a escrever e treinados militarmente. Certo? Aí, como diz aqui, este círculo de indivíduos leais auxiliaria na perpetuação do reinado do senhor, ou seja, o sultão ficaria reinando, dominando, porque ele tinha um poder militar, e quem tinha um poder militar, ninguém, né, você tinha um grande poder militar, ninguém ia enfrentar você. Então ele perpetuava no poder, e o filho dele seria garantido na dinastia, porque continuaria perpetuando no poder, né, as dinastias, o pai, o filho, o neto, e assim vai, com esse poderio militar ao redor. Porém, acontece algo inesperado, né? Esses soldados escravizados, que eram escravos, que eram comprados, começam a ascender cargos militares, começam a deixar de ser soldados para ser sargentos, para ser comandantes, para ser, para ser generais. E um grupo, né, que é o dos mamelucos turcos, conseguiu não apenas a ascensão, como a tomada de poder local. Então, vejam o destaque dos mamelucos turcos criados no Egito, né? Eles tornam-se sultões, ou seja, eles ascendem a um poder e eles viram sultões. Eles viram governadores, eles viram os reis daquela província. Vejam como isso ver um escravo. Nós não temos essa concepção ainda, né? Um escravo é um escravo. Como é que um escravo vai virar? Pois é, o escravo mameluco, ele tem essa característica. No Egito aconteceu isso. Os escravos ascenderam tanto, que acabaram virando sultões. E esse sultanato mameluco, que foi de geração em geração, foi do ano de 1250 até o ano de 1517. Né? Ou seja, descobriram o Brasil e os sultões no Egito ainda eram os mamelucos, eram escravos que mandavam na província. Então, vejamos a importância, o destaque, né? Eu queria deixar só mais esse destaque para esses sultões, esse sultanato mameluco, né? Que acabou chegando ao poder. Então, vejam a diferença. O que nós podíamos destacar aqui da Mesopotâmia?
em que na Mesopotâmia existia, que eram mais ou menos na mesma época. Não aqui, né? Não os mamelucos. A gente podia destacar que lá existiam leis, né, que protegiam os escravos, e no Egito a gente pode dizer que existia uma classe de escravos que chegou ao poder. Esse é o destaque da escravidão egípcia, né? O sultanato mameluco, né, que eram escravos criados ali ao redor dos sultões, uma classe diferente de escravos que ascenderam militarmente e chegaram a governar o Egito. Eram esses, então, os temidos mamelucos, né? Esses escravos que chegaram ao poder e transformaram, né, o Egito, fizeram, né, o sultanato mameluco por aí quase 300 anos. Esses escravos mandaram, eram escravos temidos, esses mamelucos, grandes guerreiros. Certo, pessoal? Então, era isso que eu queria destacar, né? Esses escravos mamelucos, que foi o que me chamou a atenção, e esse destaque da escravidão egípcia. Certo? Escravos que chegaram ao poder, temidos, grandes guerreiros. Certo? Bom, então, agora vamos dar uma sintetizada aí em tudo que a gente viu. Beleza? Vamos dar uma sintetizada aí em tudo que a gente viu para encerrar essa aula e gravar um pouco aí do que eu falei sobre a escravidão egípcia. Tá? Então, sintetizando. Né? Sintetizando, a gente viu o Egito faraônico dividido em 3 importantes períodos, né? A gente viu o Egito dividido em Reino Antigo, Reino Médio e Reino Novo, né? E depois, onde tinha o poder centralizado, e depois, entre cada um deles, houve os períodos intermediários, né? Essa foi a política, que esse poder descentralizado se descentralizou, ou por guerras, ou porque uns começaram a mandar mais que os outros, enfim, esse foi um dos motivos dessa descentralização do poder no Egito. Tá? O Reino Antigo, né, que se caracteriza pelo governante divinizado, né, toda aquela história mental que a gente tem no Egito, as grandes pirâmides e tal, foi construído todo ele no Reino Antigo, né, é o Reino Antigo que nos faz recordar as grandes pirâmides e tal. O Reino Médio era a burocratização do Estado, né, eram mais, se nós fizéssemos uma comparação aí com o que nós temos hoje, né, administradores, né, prefeitos, né, vereadores, aí, toda uma máquina burocrática no Reino Médio, né, para tentar centralizar com a propaganda e tal, fazer com que o povo quisesse esse poder central e tal, convencer o povo. O Reino Novo, que se caracterizou pelas campanhas militares, né, conquista de territórios e tal, e ampliou o território egípcio. O território egípcio se ampliou bastante com essas campanhas militares e essas conquistas. Tá? Os períodos intermediários, né, que houve conflitos e descentralização de poder. O Egito deixou de ser o Egito faraônico ali, nesses períodos intermediários, começou a dividir o poder entre outros governantes de províncias e tal. Tá? Vimos que a presença do Nilo foi fundamental para o desenvolvimento da civilização, né? Esse rio fez com que essa civilização se desenvolvesse e de que maneira ela se desenvolveu, né? Vimos que o Egito cai sob sucessivas dominações estrangeiras, né? Primeiro com os persas, depois com os gregos e depois os romanos não tomam conta, né? E aí nós vimos, sim, o que nos interessa, né, que era a escravidão. Né? A escravidão se assemelhava muito com a escravidão lá na Mesopotâmia, né, que era prisioneiros de guerra e por dívidas, com a diferença de que não tinha o Código de Hammurabi, não tinha uma legislação que tivesse escrita para lidar com os escravos, né? Os donos dos escravos, eles meio que
faziam o que bem que queriam, né, com os escravos, tá? Não tinha muita lei que protegia, a não ser as crianças sim, eles tinham maltratar muito as crianças, mas enfim, sofriam castigos, todo esse tipo de problema que a escravidão gera, né? Falamos também da corveia, que a corveia não era uma escravidão entre aspas, né? Porque era um trabalho compulsório. Você era obrigado a trabalhar, né? Para o governo, quando você estava um pouco ocioso, obrigatoriamente você tinha que trabalhar, não tinha como fugir desse trabalho. Quase toda a população era obrigada a participar desse trabalho, né, na construção dos templos, nas grandes obras públicas, praticar mineração e tal. Ele não era caracterizado como escravidão, né, mas não era caracterizado, mas não deixava de ser uma escravidão, né? Você é obrigado a fazer uma coisa, ele não era caracterizado como escravidão, porque parte do que era produzido, ou, né, se não era produzido nada, se era trabalho nas grandes obras, existia um pagamento desse trabalho, né? Eles eram pagos, esses trabalhadores eram pagos, mas muito pouco, se pagava muito pouco. Então você tem aí uma questão que não é escravidão, mas você é obrigado a fazer uma coisa que talvez você não queira, você é obrigado a fazer. Então não deixa de ser uma escravidão, né? Um trabalho obrigatório, né? Aí nós pulamos, né? Saltamos lá da Idade Antiga e viemos parar na Idade Média, né? Vimos ali que falamos do Islã, né? Que dominou a região e que no Egito, o Egito se tornou islâmico, né? Começaram a dominar os sultões, tá? E esses sultões, eles se caracterizaram por escravidão militar, ou seja, eles escravizavam, compravam escravos turcos, porque eles eram bons militares, bons guerreiros, né? E eles começaram a se rodear desses escravos, foram substituindo os soldados por esses escravos, que era o braço direito deles, né? Homens de confiança, criados por eles, pelos sultões, né? Que se chamavam mamelucos, eram escravos turcos islamizados que moravam no Egito, que se chamavam mamelucos, né? Esses mamelucos, né, como a gente viu ali agora há pouco, eles acabaram por tomar o poder no Egito medieval. Vamos especificar bem, né? Não é mais o Egito antigo, já é o Egito medieval. Então, eu só quis caracterizar um tipo de escravo que viveu no Egito, como eu estou falando da escravidão egípcia e mesopotâmica, lá nós falamos no primeiro vídeo. Esse aqui não era o Egito que viveu na mesma época, não é o mesmo Egito que viveu na época mesopotâmica. Não, esse é um Egito medieval. Tanto que o sultanato mameluco, os escravos esses que dominaram o poder, que mantiveram o poder, que viraram sultões, governantes do Egito, esses escravos, eles tiveram esse sultanato entre 1250 e 1517. Tá? Então, o destaque no Egito, escravos que chegaram ao poder, eles governaram. Beleza? Então, chegamos ao fim do nosso trabalho aí, do nosso vídeo. Espero que vocês tenham apreciado, né, essa aula e tal, esse vídeo sobre a escravidão egípcia. Vimos a escravidão mesopotâmica, vimos a escravidão egípcia, cada uma com um destaque, né? Conseguimos visualizar que a escravidão sempre existiu desde os primeiros povos, né? Analisamos, então, um pouco dessa escravidão egípcia neste vídeo. No próximo vídeo, eu vou falar um pouco sobre a escravidão grega, certo? Nós vamos lá, da mesma forma, contextualizar um pouco
o mundo grego, bem rapidinho, né? Porque não tem como contextualizar todo o mundo grego, e vamos falar sobre a escravidão na Grécia Antiga, certo? Tem uma particularidade um pouco diferente também, coisas aconteceram lá diferentes do que no Egito e do que na Mesopotâmia. Lá na Grécia não existiram leis que regulamentassem a escravidão, né? Na Grécia Antiga não existiam leis como o Código de Hammurabi, e também não houveram escravos que chegaram ao poder. Eram outro tipo de escravidão, né? Se diferenciava, cada escravidão em cada povo que eu vou falar tem uma característica, né? Isso que eu achei bem interessante. Todos os povos escravizaram, mas foram diferentes dentro da sua época, do seu contexto. Cada um teve uma característica que muito diferente uma da outra. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e até a próxima, falando da escravidão na Grécia Antiga. Certo? Tchau, tchau.